Fala, gente! Depois que Memphis Depay acertou com o Corinthians, muito se começou a falar sobre um versículo da Bíblia de 2 aos Coríntios 5:7, que diz que nós devemos andar pela fé e não pelo que vemos. É um título de uma música do jogador, porque o Depay, além de jogador, é cantor. E muitos começaram a falar desse versículo. Eu comecei a ver nos grandes portais, Globo Esporte, ESPN, enfim, em vários lugares, né? Eu nunca imaginei ver um versículo tão falado, né, no meio do futebol e do noticiário esportivo. E aí eu resolvi, nesse vídeo, falar desse versículo para você, para a sua vida. Um versículo que fala sobre fé, para que nós possamos ter cada dia mais fé num Deus vivo e maravilhoso. É sobre esse versículo que se trata esse vídeo aqui que eu vou trazer para você de 2 Coríntios ou 2 Coríntians 5:7. Se você quiser tomar um cafezinho agora, nesse domingo, pode tomar, mas hoje o convite é: vem receber uma bênção comigo. Olha só, o versículo é esse aqui, ó. Porque andamos por fé e não por vista. 2 aos Coríntios, é segunda, né? Porque é carta, né? Uma carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 aos Coríntios, ou 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista, tá? Precisamos primeiro entender o que é fé. Deus quer acrescentar a fé na sua vida hoje. Você que está passando por lutas na sua vida, seja uma enfermidade, um problema no lar, com os filhos, a esposa, o marido, você que precisa, né, que Deus abra uma porta de emprego para você, você que precisa de uma cura, da salvação, enfim, Deus tem uma bênção para a tua vida e Ele vai nos acrescentar a fé hoje nessa mensagem, nesse vídeo aqui. Primeiro, precisamos entender o que é fé, né? A Bíblia nos diz que a fé é a prova das coisas que não se vê. Claro que eu não vou ficar citando versículos bíblicos aqui, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas é a certeza das coisas que não se vê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus também. Então, você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. E a fé, né, é a prova das coisas que não se vê. Então, você está vendo alguma coisa, você eu vou pôr fé nisso. Não, a fé é a prova das coisas que não se vê. A gente não vê Deus com os nossos olhos naturais, mas nós temos certeza que Ele existe, né? Um texto que fala que o vento sopra para onde quer, né? Enfim, você compara ali, né, a operação, né, do Espírito Santo com o vento. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você sabe que Ele existe. E assim é a nossa experiência com Deus a cada dia. Nós não estamos vendo Deus com os nossos olhos naturais, mas nós o sentimos, ouvimos a sua voz, sabemos que Ele existe, que Ele está vivo, que Ele é maravilhoso e que Ele nos ama. Nós vamos falar sobre fé. Eu poderia, né, trazer uma aula sobre fé, não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, que é um assunto maravilhoso e impossível de se esgotar. Mas eu quero trazer a experiência de algumas pessoas, de alguns servos da palavra, com a fé em Deus. O mais conhecido, falando em fé, é Abraão, o pai da fé. Você já reparou que Abraão é conhecido como o pai da fé? Muita gente não se atenta a isso. Ele é conhecido como o pai da fé, mas ele não operou nenhum milagre. Você não vê Abraão estendendo a mão, né, levantando um paralítico, enfim. Você não vê operações de maravilhas, de milagres na vida de Abraão, sim, de cura, né, curando pessoas. Porque as pessoas relacionam muito fé hoje com cura, mas a fé está muito mais acima do que isso, né? Claro que, né, ela faz parte desse processo de cura, enfim, mas é muito mais do que isso, né? A fé não é uma fé terrena que nós vivemos, é uma fé profética, não é uma fé para essa vida, né? É uma fé que vem do alto, que o Senhor nos deu, é presente de Deus para as nossas vidas. E Abraão foi considerado o pai da fé, né? Lembra que o versículo lá de Depay é da fé, que nós devemos andar pela fé, tá? E não pelo aquilo que vemos. E Abraão fez isso. O Senhor o chamou e falou: vem, deixa a tua parentela, vem e me segue. Abraão poderia falar: mas e aí, Senhor, o endereço, por favor? Não tem endereço, filho. Vem e me segue. Foi isso que ele fez. Não perguntou, não questionou. Vem que você vai ser pai de uma grande nação.
Ele deixou a parentela e foi, ele obedeceu ao Senhor. A gente lembra do sacrifício de Isaac, naquela experiência, lá no Monte Moriá, ele também obedeceu o Senhor. O que isso quer dizer, meus amados, minhas amadas que estão aqui acompanhando esse conteúdo hoje e esse vídeo? Fé é obediência. Guarde isso, guarde isso. Talvez vai ser algo que você nunca mais vai esquecer em relação à fé. Fé é obediência. Abraão foi conhecido pelo pai da fé, não pela quantidade de curas que ele operou. Não tem nem registro disso. Mas porque ele era obediente a Deus. Se você é uma pessoa, se você é uma mulher que obedece a Deus, se você é um homem que obedece a Deus, saiba que você está cheio de fé. Se Deus fala contigo, você diz, amém, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala, eis-me aqui a tua serva. Se o Senhor tem falado contigo e você tem sido obediente, saiba que você tem fé. Tem fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão, ele teve essa experiência de fé, meus amados. Essa é a grande experiência de Abraão. Quando ele estava chegando ali no Monte Moriá, para aquele momento mais difícil da vida dele com Isaac, a Bíblia diz que ele estava com alguns servos ali, e chegou um momento que ia subir só ele e Isaac, né? E os servos iam ficar e disse, esperem aqui que eu vou adorar. Meus amados, que fé é essa? De uma pessoa que estava passando o momento mais difícil da vida dela, e ela diz que vai adorar a Deus. Meus amados, essa é a fé daqueles que conhecem o Senhor, porque fé muitas vezes é para essa hora, para os momentos de luta, para os momentos difíceis, para os momentos que a gente acha que não tem mais saída, que não vai dar mais, que não resta mais nada para a gente. Essas horas que a gente usa a fé. É nesses momentos que a gente adora a Deus e crê que Ele é poderoso. Foi isso que Abraão fez. Ele disse, eu vou adorar. Como é que pode alguém dizer isso? Eu vou adorar no momento de grande luta da vida dele. Por isso que foi conhecido como o pai da fé. Há uma experiência também de uma mulher, a mulher cananeia. Ela procura Jesus ali para que Jesus curasse a filha dela, e ela recebe vários obstáculos. Primeiro que a Bíblia diz que quando ela pede essa experiência, né, essa bênção, essa cura para a filha dela, a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Você imagine você esperando algo que você quer para a sua vida, um milagre, uma bênção para o teu lar, para a tua fé, era para a filha dela. Eu não sei o que você está precisando. Talvez seja na sua casa, para o seu marido, para a sua esposa, na vida profissional, na vida espiritual, eu não sei. Você imagina o Senhor não falar nada. E ainda tem mais, hein? A Bíblia ainda diz que os discípulos pediram para despedir ela, que ela estava lá gritando. Você vê que os próprios discípulos, hein? Então isso não é desculpa também. Às vezes eu estou falando aqui para alguém hoje que teve alguma decepção na igreja com alguém. Isso não é desculpa para você abandonar o Senhor. Se você se decepcionou, olhe para o Senhor, busque o Senhor. Ele vai preparar uma igreja boa para você. E você vai ter grandes experiências com Ele ainda. Você vê que essa mulher, ela não parou com isso não. O Senhor não respondeu primeiro, falando com ela. Depois os discípulos pediram para mandá-la embora. E mesmo assim, ela continuou. A Bíblia diz que ela, chegando ali ao pé dele, né, e pedindo para despedi-la, ela chegou e ela adorou dizendo, Senhor, socorre. Que adoração é essa, meus amados? As pessoas só adoram hoje em dia por benefícios. Que fé é essa? As pessoas só têm fé para as coisas dessa vida, né? As pessoas só adoram, repito, para as coisas, muitas vezes materiais. A verdadeira adoração, as pessoas só adoram, né, para aquilo que elas querem, por interesse. Então, o Senhor não havia respondido, os discípulos queriam despedi-la, e ela simplesmente, a Bíblia diz que ela simplesmente adorou o Senhor e disse, Senhor, socorre. Talvez essa seja a palavra que você disse ao Senhor hoje. Talvez seja essa a palavra que está no seu coração, talvez seja esse o teu clamor hoje. Senhor, socorre, socorre. Você não tem mais nada a dizer, Senhor, socorre.
foi a adoração dela, meus amados. Ela adorou Jesus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele fez na vida dela, porque até então ele não tinha feito nada na vida dela. Pelo contrário, não havia nem respondido ainda. Depois ele responde. Eu não vou ficar em cima desse texto, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero que você saiba disso. Essa é a experiência de quem ama o Senhor e quem o conhece. Adora a Deus pelo que ele é. E ela teve fé para passar por obstáculos, né? Talvez você está orando e você não vê resposta. Você está esperando algo em Deus e você não vê resposta. Ela insistiu. Talvez você está orando, além de não ver resposta, ainda tem dificuldades com os discípulos, às vezes dentro da igreja, às vezes numa vida religiosa. Os religiosos atrapalham. Religioso só serve para atrapalhar. Mas isso não é motivo para você desistir. Pelo contrário, ela adorou e disse: Senhor, socorre-me. Você pode dizer isso para o Senhor: Senhor, socorre-me. O Senhor sabe o que eu estou passando na minha vida. E saiba que Ele é maravilhoso em nos assistir. Ele quer sempre nos atender. Ele te ama e Ele vai te socorrer. E para encerrar experiências, porque teriam muitas, mas a gente, teria um vídeo aqui muito longo, eu quero encerrar falando sobre Jairo. A Bíblia diz que Jairo tinha um problema na casa dele, era um chefe da sinagoga, estava com a filha doente em casa, e ele saiu de casa e foi buscar o Senhor. O mais bonito é que ele volta com Jesus para casa. Que bênção, de ter pais de família, mães que saem de casa, vão muitas vezes para a casa do Senhor buscar uma bênção e voltam com ele para o lar. Às vezes o Jairo saiu sozinho. Às vezes eu estou falando para pessoas que vão sozinhas buscar uma bênção, mas voltam com ele, voltam com a vitória. Jairo fez isso. A Bíblia diz que ele se prostrou ao Senhor e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque a filha dele estava doente. Esse aqui entendeu que o lugar mais alto que ele podia chegar era aos pés de Jesus. Esse entendeu onde está a vitória. Esse entendeu onde é o lugar mais alto que ele pode chegar, aos pés do Senhor. E foi isso que ele fez. E ele enfrentou as lutas também. Porque enquanto ele estava ali, depois o Senhor ainda queria abençoar uma outra mulher, tem outra história no caminho, ele teve que esperar, e ainda chegaram pessoas dizendo para ele: Jairo, por que incomodas o mestre? A sua filha está morta. Talvez você está buscando a vitória e tem pessoas do teu lado dizendo, vozes contrárias: você não é ninguém, seu casamento está acabado, a sua vida profissional é um fracasso, você vai morrer com essa doença, sua família... Tem gente, a gente vê, vocês vê o que eu passo aqui com haters. Quantas palavras contrárias, vozes contrárias a gente enfrenta. Essas pessoas estão sempre em volta. É incrível. Ele estava ali, ele saiu de casa para buscar a bênção. Um homem de fé, não é sobre fé, Porque o versículo é muito mais do que isso. É andar pela fé e não pela vista. Andar pela fé é isso, porque pela vista morreu, filho. É isso que nós temos que entender nesse versículo, que está todo mundo falando por aí hoje, no meio dos torcedores corintianos. Andar pela fé, bonito o versículo, legal, andar pela fé, e não pela vista. Isso é muito bonito falar, eu quero ver e viver. Viver que não é fácil. Hein? E foi o que Jairo fez. Ele viveu. Porque ele sai para buscar o Senhor e recebe a notícia: ela está morta. Acabou. Não incomodes o mestre. Palavras contrárias que nós ouvimos todos os dias, que você está ouvindo. Eu quero te falar uma coisa. Hoje você vai fazer uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias em você. Que voz você vai ouvir, que voz você vai dar ouvidos, que voz você vai tomar posse. Essas vozes que estão dizendo que acabou para você, que morreu, teu casamento morreu, que a tua vida profissional morreu, que a tua saúde, é essa voz que você vai ouvir ou a voz de Jesus? Porque quando eles falam isso, Jesus, isso é maravilhoso, Quando vem alguém com uma palavra para nós, você é mentiroso, você é isso. Jesus vem na sequência, sempre com uma palavra de bênção, porque o que importa é o que ele pensa. Ele diz assim, Jesus diz, porém ouvindo respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salvo. Meus amados, Jairo voltou para casa com Jesus.
Ele pediu e o Senhor foi. Se você pedir, ele entra no seu lar, ele muda a tua história, ele muda a tua vida. Talvez você está enfrentando uma depressão, você acha que você está pensando em morte, você está pensando... Enfim, se você chamar Jesus para sua casa, se você sair da sua casa hoje, buscar uma bênção, você volta com ele, ele muda a tua história, ele ressuscita a tua saúde, a tua vida, o teu casamento, ele faz maravilhas na sua vida. Por isso que Jairo recebeu a bênção, a vitória. Ele chegou com Jesus dentro da casa. Quem conhece a palavra sabe, tinham pessoas que estavam ali rindo, né, que Jesus ia fazer algo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Jesus só deixou entrar ele e os discípulos e mandou sair todo mundo. Às vezes nós somos cercados por pessoas que não têm fé ao nosso redor. Essas pessoas têm que sair da nossa vida. Essas pessoas que... Você fala, eu tô com uma dor aqui, ó, cuidado, hein? Tem gente que morreu assim. Pessoas que, não vai dar, tá difícil, é o governo A, é o governo B. A gente não vive atrás de governo. O nosso governo, ele não tem crise, ele é eterno, é o governo do Senhor. Essa é a nossa bênção, meus amados e amadas. Tem pessoas que Jesus tirou, olha só, hein, antes de operar ali a bênção na vida de Jairo, de ressuscitar aquela menina que morreu, a filha dele, antes de trazer a vitória para aquele lar, ele tirou quem não tinha fé. E é isso que Deus está fazendo na sua vida hoje. Ele tá acrescentando a fé na sua vida. Os incrédulos ele botou para fora. Só entrou Jesus e os discípulos. Ele está tirando essa incredulidade na tua vida. Hoje ele está tirando aquilo que, não vai dar, ele está tirando. Você vai passar a partir de hoje viver uma experiência de fé maravilhosa, crendo na vitória na tua vida e na tua família e na tua casa. Mas para bênção chegar, para o milagre acontecer, para a vitória chegar, tem que sair incredulidade, tem que tirar a incredulidade. E a incredulidade hoje vai sair pelo poder que há no sangue de Jesus. Ela vai sair, essa incredulidade da tua vida. Você hoje, a partir desse domingo, vai viver uma experiência de fé com o Senhor, crendo que Ele é maravilhoso, porque Ele é maravilhoso. Deus poderoso. E Ele ressuscitou a filha de Jairo. Antes estavam rindo. Quantas pessoas riram? Você não vai dar em nada. Isso aí, coitado. Casamento. Estavam rindo. O Senhor mandou sair todo mundo. Aliás, essas pessoas que estão à sua volta, só serve para empacar a sua vida, que não tem fé, né? Você tem que orar para o Senhor tirar do caminho. O Senhor vai dar uma experiência de fé maravilhosa para você. E aquele lar que estava em prantos pela morte da menina, virou um lar que foi marcado pela ressurreição que Jesus fez. Aquele lar voltou a ter alegria, porque Jesus entrou dentro daquele lar. Faça como Jairo, seja como Abraão. Você, mulher, seja como a mulher cananeia, que não desiste, adorou o Senhor até o Senhor curar a filha dela. Seja como Jairo, que sai de casa para buscar Jesus e volta com ele. Não volta sozinho, não. Volta com ele e recebe a bênção. Isso é fé. Fé na vida de Abraão, pai da fé. Fé na vida da mulher cananeia. Fé na vida de Jairo e fé na minha e na sua vida para a gente vencer. Porque é um versículo bíblico tão maravilhoso, né? Que diz assim, porque todo que é nascido de Deus, né? 1 João 5, 4, 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Isso que é fé. É o versículo 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos pela fé. Porque andamos por fé e não por vista. Que está sendo tão falado. Meus amados, que essa palavra caia como um bálsamo na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Você, minha irmã, meu irmão, você que me acompanha, me assiste, tem um carinho pela minha vida. Mas hoje que se trata aqui não são palavras minhas, tá? As palavras minhas ficam no dia a dia, no futebol, das notícias, informações e análise. Essas palavras hoje vêm direto do trono da graça de Deus para a sua alma, para a sua vida. Fé. Vocês estão falando tanto de fé por causa de Pai, nós estamos falando de Pai, o Pai, o maior, o verdadeiro, poderoso,
aquele que faz maravilhas nas nossas vidas. Aliás, a fé é tão importante, e hoje pouca gente, né? As pessoas têm falado muito mal de Deus, falado muito mal da fé, né? Há um versículo que diz, né? Quando o Filho do Homem vier, né? Achará fé nessa terra. No dia que Jesus voltar, achará fé nessa terra. Guarde isso. Quando Jesus voltar, ele não quer saber quanto tem na sua conta bancária. Ele não quer saber a sua profissão, os seus diplomas. Não quer. Quando o Filho do Homem voltar, haverá fé nessa terra. Ele não quer saber o carro que você tem, a casa que você tem. Não quer saber o seu currículo. Não quer saber quanto tem na sua conta, o celular que você usa. Ele quer saber se tem fé aí dentro. E se tiver fé, você vai viver eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa achar fé em nós, para que nós possamos vencer o mundo e receber as vitórias. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira maravilhosa no dia de hoje, tá? Todos os dias. Que Deus nos abençoe. Esteja orando sempre pela minha vida, amém? E se um dia Deus permitir, a gente faz um canal só para trazer bênçãos como essa. Mas sempre tem que ser na direção de Deus e vindo do trono de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe de uma maneira maravilhosa. Glória a Deus.